por habitante. Em Santa Catarina já é. É importante que vocês saibam também que Santa Catarina até seria fácil criar uma defensoria dativa razoavelmente funcional aqui em Santa Catarina, por um motivo muito simples, né? Santa Catarina tem, em número de habitantes, menos habitantes do que as favelas dos morros do Rio de Janeiro. Florianópolis, só para dar uma ideia para vocês, tem menos habitantes que a favela da Rocinha, onde eu morava do lado da favela da Rocinha, ainda tem apartamento lá, moro na Gávea, entendeu? E todo dia eu acordo de manhã, vejo traficantes soltando os fogos, chegou as drogas novas, todo mundo já sabe os códigos, entendeu? O carioca ele convive bem com essa situação, entendeu? Então, só para vocês terem uma ideia, então, né, de densidade demográfica, Santa Catarina é uma exceção. Santa Catarina é um estado onde a capital não é o maior núcleo urbano, né? Santa Catarina é um estado onde a renda per capita está entre os primeiros do país, acho que só perde para Brasília e eventualmente São Paulo, mas São Paulo com aquelas distorções que a gente conhece, né? Pessoas muito ricas e pessoas absurdamente miseráveis, né? E Santa Catarina tem uma outra grande vantagem, ela tem uma urbanização razoavelmente homogênea. Então nem seria difícil gerar uma defensoria pública em Santa Catarina, mas mesmo assim ela não atingiria, quer dizer, seria um gasto de milhões e milhões de reais que poderiam ir para hospitais, que poderiam ir para segurança pública, que poderiam ir para universidades, para educação de ensino básico, de ensino médio e, acima de tudo, gerar uma possibilidade para vocês mesmos, porque qualquer um pode ser defensor dativo. A defensoria dativa, e isso é uma coisa que me estimula muito falar, ela é uma ambição do jovem advogado. Aquele que está com sede de vitória, que faz tudo certinho, que está com a petição inicial nos mínimos detalhes, que até para especificar provas, ele realmente especifica provas, ele não protesta por todas as provas em direitos admitidos, como se ensina equivocadamente nesse escritório modelo daqui. E assim por diante. Então, quer dizer, vocês têm ainda uma possibilidade a mais de estímulo à iniciativa que gera empregos, que gera soluções e que gera vitórias. Então, tanto sob o ponto de vista de capilaridade, quanto sob o ponto de vista de gestão, agora entrando no segundo ponto, a advocacia dativa, a defensoria dativa, ela se mostra mais eficaz, porque cada um gere o seu processo com sede de vencer e se dedica a ele com uma sede compatível. Porque não adianta, é óbvio que a gente não vai dizer, ah não, os defensores públicos não têm sede de vencer. Não, tem, mas eles não têm disponibilidade física da onipresença para estar em vários lugares ao mesmo tempo. É o que vocês viram ali. Existe senha, as pessoas têm que chegar um dia antes, né, tem que passar a noite na rua. Enquanto que em qualquer comarca de Santa Catarina, eles são atendidos no escritório com ar refrigerado, o advogado os recebe, faz a consulta, 1/3 sequer vira processo, portanto é gratuito, e os outros 2/3 que viram processos efetivamente geram a necessidade do Estado repassar. O grande problema está exatamente nessa questão do repasse do Estado. Eu tenho visto, né, eu tenho conversado, o ex-secretário de Estado da Fazenda, Dr. Antônio Marcos Gavazzoni, que é meu amigo querido, nós estávamos conversando justamente sobre isso. O Antônio Marcos foi quem conseguiu viabilizar os repasses e colocá-los em dia da Defensoria. Então foi aí que cresceu absurdamente o número de atendimentos e o número de repasses que o Estado faz para esse fundo gerido com a parceria do Tribunal de Justiça, com a fiscalização do Ministério Público e com todos os repasses sendo feitos com notificação à Receita Federal. Né? Eu nunca fiz defensoria dativa na minha vida, Eduardo de Melo Souza, nunca fiz defensoria dativa na minha vida, mas não sei porque no meu escritório tem um departamento que é justamente pro bono, que é justamente para pessoas que cheguem lá e a gente não tem como eles não têm como nos pagar, tem lá 2 advogados que cuidam desse atendimento e fazem. Então, ninguém fica absolutamente sem atendimento, porque eu estudei nos Estados Unidos e estagiei no escritório nos Estados Unidos, e todo escritório nos Estados Unidos tem esse departamentozinho que a gente chama de pro bono, por bondade.
né, para a gente poder atender. Então, outro dia foi uma cozinheira lá que me conhecia, atendia lá na rua. Não, passa lá no escritório. Eu a atendi. Mas foi uma coisa engraçada porque eu não sei porque o juiz ficou muito impressionado com a minha participação e eu fiz sustentação oral e eu defendi. Ela tinha sido roubada num supermercado. Foi uma coisa absurda, eu não devia nem ter ganho aquela ação, porque na realidade não tinha prova nenhuma de que ela tinha perdido aquele dinheiro lá. E eu consegui, através de um simples... Eu dei uma de defensor público. Eu consegui a inversão do ônus da prova porque o supermercado não exibiu as fitas de filmagem. Ah, então porque não exibiu as filmagens, então inverte o ônus da prova. O juiz aceitou essa tese absurda e mandou o supermercado indenizar. Era um salário mínimo, ela tinha acabado de receber o salário dela, devia ser algo em torno de 800, 850 reais. Então, mas aquela história, isso só foi conseguido porque se dedicou, houve tempo, houve disponibilidade, coisa que infelizmente os defensores não têm, para se poder chegar ao tribunal e impor uma tese que seja uma tese palatável e tudo mais. Uma coisa engraçada, no final do ano eu recebi uma cartinha da Receita Federal. Eu acho que é uma carta padrão, tudo na Receita Federal é feito por computador, né? Não existe ninguém dentro daqueles prédios. Essa é a minha tese, pelo menos. Né? Existe um grande programa de computador que já gere o Brasil, entendeu? E eles emitem lá. E, claro, deve ter defensor dativo que recebeu mais dinheiro que eu, deve ter recebido aí. Eu tenho uns amigos meus de Xanxerê, de Xaxim, recebem ali algo em torno de 2.000, 1.500, 2.000 reais por mês de defensoria dativa, o que para um jovem advogado já paga as custas do escritório. Então já permite que ele vá crescendo e aí vai abrindo caminho, porque não sei se vocês sabem, Santa Catarina não é mais, a ilha de Santa Catarina não é mais uma ilha cercada de belas praias, é uma ilha cercada de faculdades de direito por todos os lados. Então você tem que gerar esse moto contínuo, digamos assim, para usar uma expressão medieval, né? Esse moto contínuo para poder gerar mais oportunidades e viabilizar talentos. Vocês não têm ideia, né? Eu recebi essa carta da Receita Federal. Estamos atentos à sua declaração porque foi informado que o senhor recebeu R$200 de advocacia dativa neste processo. E eu nem sabia que eu tinha recebido, e evidentemente que eu abri mão, porque não é essa a filosofia do nosso escritório. Mas de qualquer maneira, ficou bem claro que aquele dinheiro voltava para o fundo. Eu antes me certifiquei, eu tive uma conversa, eu sou presidente da Comissão de Assuntos Judiciários da OAB, então eu tenho uma reunião com o presidente do tribunal todo mês. E nesse mês eu perguntei, não, se a gente não recebe, se a gente recusa, não, volta para o fundo e é redistribuído com a fiscalização normal. Então, quer dizer, a Receita Federal está fiscalizando, o Ministério Público está fiscalizando, o Tribunal de Justiça cogere e os advogados conseguem viabilizar através da onipresença deles em todo o estado de Santa Catarina. Então, sob o ponto de vista de gestão, também a advocacia dativa se revela melhor. Chegamos então no último aspecto, que é o aspecto dos mitos e verdades a respeito desses conceitos, né? Eu tenho dúvidas, né? Eu tenho sérias dúvidas sobre a viabilidade da defensoria pública. Por quê? E aí a gente entra nessa questão sociológica. Um economista austríaco chamado Joseph Schumpeter dizia o seguinte, que existem determinados produtos que eles têm a chamada demanda infinita. Joseph Schumpeter dizia que se você tem, por exemplo, água, que é um produto desses, você mata a sua própria sede. Se você tem mais água, você mata a tua sede e mata a sede do Dr. Gustavo, que está aqui do meu lado, sofrendo, sem um copo d'água. Está aqui, com um copo. Né? Se você tem muita água, você mata a tua sede, mata a sede do Dr. Gustavo, lava seu cavalo, é um economista mais antigo, lava o seu cavalo, toma banho, que era uma coisa rara na Alemanha, na entrada do século XX, e mais do que isso, você vai gastando infinitamente. A sede de justiça de um cidadão hipossuficiente num país latino-católico, portanto providencialista, a sede dele é infinita. Eles vão chegar, e isso é estatístico. Se você... isso acontece na defensoria dativa. Muito obrigado. Eu estava aqui com uma mão só. Então, isso acontece com a gente na defensoria dativa. Quando a gente fez um debate interno da OAB,
esse terceiro aspecto sociológico me veio à cabeça, porque todos tinham uma reclamação em comum, que era exatamente o seguinte: não, nós atendemos bem, o problema é esse, a gente atende tão bem que dali a 2 dias ele volta porque ele está pagando o condomínio demais, mas a gente diz que o condomínio está certo, mas ele quer pagar menos condomínio. Então ele quer brigar com a vizinha. Agora ele quer... Então a demanda seria muita ingenuidade nossa acharmos que a demanda se estabelece de forma limitada. Justiça, acesso à justiça, tal como colocado na Constituição da República em 1988, né? A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Qualquer que seja o ângulo que vocês observem esse dispositivo constitucional, ele, através da hipossuficiência, ele gerou um acesso à justiça que foi justamente o que faliu a justiça, né? Então aí agora nós estamos com um enorme problema, que não é um problema só dos defensores. Os tribunais estão com um problema de gestão da quantidade, né? O Superior Tribunal de Justiça, não sei se os senhores sabem, né? Mas o Superior Tribunal de Justiça acabou de baixar uma norma, não sei qual é a natureza jurídica da norma, dizendo o seguinte: todos os recursos que estão em tramitação agora, nesse exato momento no STJ, as partes receberão uma intimação para saber se tem desejo em persistir com aquele recurso. Se ninguém se pronunciar, o recurso é extinto por falta de movimentação das partes. Isso é um absurdo. Então quer dizer, você prepara um recurso, ajuiza um recurso, vai a Brasília para interpor o recurso, para diligenciar esse recurso, e de repente, porque esse recurso está lá, parado, por culpa deles, no Superior Tribunal de Justiça, e você eventualmente não recebe a intimação, ou não, esse recurso é simplesmente extinto. Por quê? Isso é gerência da quantidade. Mas eu pergunto, é gerência da quantidade com qualidade? E olha que eu estou falando do STJ, eu estou falando do Ministério Público, eu estou falando de pessoas que têm orçamento. Orçamento também infinito, e mesmo assim não dão conta da demanda, sequer satisfatoriamente. E por que não dão conta da demanda? Dentro daquela questão sociológica que eu falei. Nós interpusemos recursos, né? Nós interpomos recursos. Já encerrou? Então, resumindo então os 3 pontos. Questão primária, entendeu? Em termos de capilaridade. Secundária, gestão. E, pelo amor de Deus, ninguém venha me dizer, como a Marina Ramos faz, que a Defensoria Dativa é cara, porque primeiro ela não é cara proporcional ao número de atendimentos, mas acima de tudo, lembrar, eu não gosto dele, mas ele falou uma frase brilhante. Eu como carioca, eu fui governado por ele 2 vezes e nós temos ele em péssima condição, mas ele falou uma coisa muito inteligente no debate à presidência com o Leonel Brizola. No debate à presidência em 1989, o Brizola tinha feito escolas primárias de nível básico para todas as pessoas nas comunidades carentes, os chamados CIEPs. Nem é da idade de vocês isso, os chamados CIEPs. E os CIEPs eram os governos liberais que se sucederam, criticavam o Brizola porque o CIEP era muito caro. E o Brizola tinha uma resposta que era sensacional. Ele mesmo hoje no inferno, ele vai ser homenageado por mim. Ele dizia o seguinte, com aquele sotaque indefectível gaúcho dele, ele dizia: cara é ignorância. Isso é que é caro. Caro é não atender essas crianças. O custo que isso gera é gigantesco. E o que é pior, como não é contabilizado, vocês podem achar que ele não existe, mas ele existe. Então, sob o ponto de vista de capilaridade, sob o ponto de vista de gestão, a advocacia dativa vence com certa facilidade. Mas a grande vitória desse projeto de advocacia dativa está exatamente nessa questão sociológica, que é o terceiro ponto. Ela, evidentemente, se a demanda é infinita, nenhum dos dois dará conta. Mas diante do número e do desenvolvimento do projeto, qual dos 2 projetos tem capacidade para dar conta da melhor forma possível dessa exigência sociológica brasileira que é o providencialismo? Então, sobre todos esses aspectos, eu queria agradecer então aqui